Já se perguntou se aquele pensamento repentino que surgiu na sua mente, aquela ideia inesperada que te impediu de tomar uma decisão, foi realmente sua? E se eu te dissesse que, neste exato momento, Deus pode estar tentando se comunicar com você através dos seus próprios pensamentos? Mantenha-se atento, porque o que você está prestes a testemunhar poderá despertar sua percepção espiritual para sempre. Esta revelação não é apenas mais um relato superficial que você pode descartar com indiferença. Ao ser divinamente guiado a selecionar este vídeo hoje, você está na iminência de descobrir o mecanismo celestial, através do qual o Criador tem falado diretamente à sua mente, mesmo quando você atribui tudo à sua própria consciência. Posso garantir com toda a convicção que o testemunho extraordinário do nosso protagonista iluminará um mistério divino que está intimamente entrelaçado com aqueles momentos em que você sentiu uma certeza inexplicável sobre algo, sem compreender sua origem. Esta é a chave espiritual que sua alma tem buscado em silêncio. Preciso que compreenda que o Eterno está transmitindo orientações sagradas através destes vídeos que surgem misteriosamente em sua tela, e somente você possui a sensibilidade única para decifrar o significado profundo que eles carregam para sua jornada pessoal. Não se deixe enganar pensando que encontrou este canal por mero acaso digital. Não se iluda acreditando que seus dedos tocaram neste vídeo por simples coincidência terrena. E tenha absoluta certeza, esta não será a última mensagem divina que o Senhor colocará em seu caminho. Por isso, dedique-se a absorver cada palavra e cada vez que um vídeo deste canal surgir, prepare completamente sua mente e seu espírito para receber a revelação que trazemos com santo temor. A jornada que nosso irmão percorreu ao discernir a voz de Deus em seus próprios pensamentos poderá revolucionar completamente sua comunhão com o divino a partir deste momento. Você já refletiu sobre quantas vezes a Bíblia menciona que Deus coloca pensamentos na mente de seus escolhidos? Em Neemias 7:5 encontramos: Então o meu Deus pôs no meu coração que... O próprio rei Dário declarou: O Senhor, o Deus dos céus, pôs-me no coração reconstruir o templo em Jerusalém. E quantas vezes o apóstolo Paulo inicia seus raciocínios com julgo, pois, indicando uma convicção interna, divinamente inspirada? E se aquela ideia persistente, que não sai da sua cabeça, não for apenas um pensamento aleatório, mas um sussurro divino? E se aquela convicção inexplicável sobre uma situação for o próprio Espírito Santo operando na sua mente? O livro de Isaías declara: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Talvez o maior milagre da comunicação divina não esteja em grandes manifestações externas, mas na sutil capacidade de Deus inserir seus pensamentos no fluxo natural da sua mente, sem que você sequer perceba a diferença. Como prova do seu desejo de sintonizar sua mente com a frequência divina, deixe nos comentários agora mesmo: Senhor, ajuda-me a discernir quando és tu quem fala em meus pensamentos. Este ato de submissão abrirá os portais celestiais para uma nova sensibilidade sobre aqueles momentos em que Deus tem usado sua própria mente como canal de comunicação divina. E não se esqueça de pressionar o botão de like neste exato momento. No livro de Filipenses está escrito: Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando você marca este vídeo com seu like, está declarando publicamente seu compromisso em cultivar uma mente receptiva às transmissões divinas que frequentemente se manifestam como seus próprios pensamentos. Prepare-se para uma revelação que transformará para sempre sua compreensão
sobre como Deus se comunica sutilmente através da sua mente, onde cada pensamento inexplicável pode ser um recado celestial disfarçado de ideia comum. Havia uma aldeia escondida entre as montanhas de Canaã, onde o vento parecia murmurar segredos antigos e os campos floresciam sob o olhar vigilante de Deus. Ali vivia Eliú, um homem simples, mas cuja alma transbordava de uma sensibilidade única. Desde jovem, ele havia aprendido a ouvir os suspiros da natureza e a sentir a presença de algo maior, mesmo quando tudo parecia comum ao redor. Mas até ele, alguém tão conectado com o sagrado, jamais imaginou o que estava prestes a acontecer. Era uma tarde comum, e Eliú se dirigia para o campo para cuidar dos rebanhos de ovelhas que sua família mantinha. Mas algo estava diferente naquele dia. Ao passar pela encosta do monte, uma ideia lhe surgiu, como se fosse um sussurro interno, algo que ele nunca tivera antes. Vá até o rio agora, pensou ele, sem motivo aparente, sem explicação lógica. Mas ao contrário do que faria normalmente, sem questionar, ele seguiu aquele impulso. Chegando ao rio, encontrou algo extraordinário. Sob a água cristalina, uma pedra grande e imponente estava submersa, em um local onde jamais houvera sido vista antes. Era uma rocha que emanava uma luz suave, como se fosse abençoada. Mas, ao se aproximar, Eliú não sabia o que sentir. Uma sensação de desconforto invadiu seu ser, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre. Ele tentou mover a pedra, mas não conseguiu. Ela estava firmemente enraizada no fundo do rio. Contudo, algo ainda mais estranho aconteceu. À medida que Eliú tocava a pedra, uma corrente elétrica percorreu seu corpo, e ele viu em sua mente uma visão, como um sonho acordado. Uma grande tempestade, escuridão sobre toda a terra e um grito profundo vindo das profundezas do abismo. A visão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas deixou uma marca indelével em seu coração. Ele voltou para casa perturbado, sentindo-se estranho e confuso. O que significava aquilo? Como explicar aquele pensamento que surgiu do nada? Naquela noite, seu sono foi tomado por pesadelos inquietantes, e ao acordar, um profundo sentimento de urgência o invadiu. Algo estava se aproximando, algo além de sua compreensão. Seria o fim de tudo o que conhecia? Ou seria apenas um aviso de Deus? Nos dias seguintes, as coisas pioraram. A cada passo que dava, Eliú sentia como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, sem compreender para onde o levaria. As ovelhas se dispersaram inexplicavelmente em uma noite tempestuosa, e o rebanho de sua família foi dizimado por predadores ferozes. A cada perda, um peso mais pesado se abatia sobre seus ombros, até que ele começou a questionar sua própria fé. Onde está Deus? Pensava ele. Por que isso está acontecendo comigo? Eliú se sentia perdido, e a dúvida o corroía por dentro. Não conseguia mais discernir se estava sendo guiado por Deus ou se sua mente o havia enganado. Ele decidiu procurar sabedoria com o velho sacerdote da aldeia, que sempre fora um homem de grande fé. Ao chegar, o sacerdote olhou para ele com uma expressão de tristeza e compreensão. "O que você busca, meu filho?" perguntou o ancião. "Respostas", respondeu Eliú. "Respostas para as tragédias que têm acontecido em minha vida. Sinto-me como se estivesse sendo perseguido por algo que não entendo." O sacerdote olhou profundamente em seus olhos e com uma calma impressionante disse: "Eliú, muitas vezes, o sofrimento é a chave para o entendimento. Deus não castiga, Ele prepara. Cada sofrimento que você enfrenta está moldando você para algo maior. Cada dor que você sente é uma lição que você precisa aprender, mesmo que não consiga ver o propósito agora." Foi ali, nas palavras do sacerdote, que algo começou a mudar dentro de Eliú. A dor começou a fazer sentido. O sofrimento não era um castigo, mas uma preparação.
Ele começou a se lembrar da visão no rio, da pedra, da tempestade. Cada perda agora tinha um significado. Cada passo em falso o aproximava de algo maior, algo que ele não poderia compreender totalmente ainda, mas que sentia em seu íntimo. A jornada de Eliú estava apenas começando. Ele foi guiado para um novo caminho, um caminho de dor, mas também de revelação. Em cada novo desafio, em cada nova perda, ele começou a perceber que Deus estava presente, não apenas nas vitórias, mas também nas derrotas. A cada tristeza, uma lição. A cada lágrima, uma purificação. Seu coração foi lentamente transformado, e ele se tornou mais forte, mais sábio, mais próximo de Deus. No entanto, a maior revelação veio em um momento inesperado. Em uma noite escura, quando o vento soprava forte e a lua estava oculta, Eliú encontrou a resposta para o mistério que o atormentava. Ele foi conduzido mais uma vez ao rio onde a pedra estava. Lá, a visão retornou, mas desta vez, a tempestade não era mais um símbolo de destruição. Ela era um símbolo de renovação, de um novo começo. Ao tocar a pedra novamente, Eliú sentiu uma paz profunda. Ele compreendeu que todas as tragédias, todas as perdas foram necessárias para moldá-lo na pessoa que Deus desejava que ele fosse. O sofrimento não era o fim, mas o começo de sua verdadeira jornada. E ao olhar para o céu, ele sentiu uma certeza que jamais teria imaginado. Deus nunca o abandonara. Ele estava sempre ali, guiando seus passos até nos momentos mais sombrios. Eliú agora entendia. O sussurro que ele ouvira em sua mente não era apenas um pensamento qualquer. Era a voz de Deus, chamando-o para um propósito maior. A paz que ele buscara por toda a sua vida, finalmente, estava ao seu alcance. Você já se perguntou se aquele pensamento repentino, aquela ideia que surgiram de forma inesperada na sua mente, foi realmente sua? E se eu te dissesse que, neste exato momento, Deus pode estar tentando se comunicar com você através dos seus próprios pensamentos? Mantenha-se atento, pois o que você está prestes a testemunhar pode transformar sua percepção espiritual para sempre. Esta revelação não é apenas mais um relato superficial que você pode descartar com indiferença. Ao ter sido divinamente guiado até este vídeo hoje, você está prestes a descobrir um mecanismo celestial pelo qual o Criador fala diretamente à sua mente, mesmo quando você atribui tudo à sua própria consciência. Posso garantir com toda convicção que o testemunho extraordinário do nosso protagonista irá iluminar um mistério divino que está intimamente entrelaçado com aqueles momentos em que você sentiu uma certeza inexplicável sobre algo, sem compreender sua origem. Essa é a chave espiritual que sua alma tem buscado em silêncio. Quero que compreenda que o Eterno está transmitindo orientações sagradas através destes vídeos que surgem misteriosamente em sua tela. E somente você tem a sensibilidade única para decifrar o significado profundo que eles carregam para sua jornada pessoal. Não se deixe enganar pensando que encontrou este canal por mero acaso digital. Não se iluda acreditando que seus dedos tocaram neste vídeo por simples coincidência terrena. E tenha absoluta certeza, esta não será a última mensagem divina que o Senhor colocará em seu caminho. Por isso, dedique-se a absorver cada palavra, e cada vez que um vídeo deste canal surgir, prepare completamente sua mente e seu espírito para receber a revelação que trazemos com santo temor. A jornada que nosso irmão percorreu ao discernir a voz de Deus em seus próprios pensamentos poderá revolucionar completamente sua comunhão com o divino a partir deste momento. Você já refletiu sobre quantas vezes a Bíblia menciona que Deus coloca pensamentos na mente de seus escolhidos? Em Neemias 7:5 encontramos: Então, o meu Deus pôs no meu coração que... O próprio rei Dário declarou: O Senhor, o Deus dos céus, pôs-me no coração reconstruir o templo em Jerusalém.
E quantas vezes o apóstolo Paulo inicia seus raciocínios com julgo, pois, indicando uma convicção interna divinamente inspirada? E se aquela ideia persistente, que não sai da sua cabeça, não for apenas um pensamento aleatório, mas um sussurro divino? E se aquela convicção inexplicável sobre uma situação for o próprio Espírito Santo operando na sua mente? O livro de Isaías declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Talvez o maior milagre da comunicação divina não esteja em grandes manifestações externas, mas na sutil capacidade de Deus inserir seus pensamentos no fluxo natural da sua mente, sem que você sequer perceba a diferença. Como prova do seu desejo de sintonizar sua mente com a frequência divina, deixe nos comentários agora mesmo: Senhor, ajuda-me a discernir quando és Tu quem fala em meus pensamentos. Este ato de submissão abrirá os portais celestiais para uma nova sensibilidade sobre aqueles momentos em que Deus tem usado sua própria mente como canal de comunicação divina. E não se esqueça de pressionar o botão de like neste exato momento. No livro de Filipenses está escrito: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando você marca este vídeo com seu like, está declarando publicamente seu compromisso em cultivar uma mente receptiva às transmissões divinas que frequentemente se manifestam como seus próprios pensamentos. Prepare-se para uma revelação que transformará para sempre sua compreensão sobre como Deus se comunica sutilmente através da sua mente, onde cada pensamento inexplicável pode ser um recado celestial disfarçado de ideia comum. Você já se sentiu perdido sem saber qual caminho tomar? Ou talvez tenha tido momentos de desespero quando a vida parecia uma estrada sem saída e você se perguntou se ainda havia uma chance para a mudança? Se a sua resposta foi sim, você não está sozinho. A história que compartilhamos hoje é um reflexo de um drama humano que todos nós enfrentamos em algum momento. Um desespero profundo, uma busca desesperada por respostas, por uma direção. E é justamente neste ponto que a palavra de Deus se faz viva e poderosa, trazendo luz onde há escuridão e revelação onde há dúvida. Pense por um momento na parábola do filho pródigo que Jesus contou em Lucas 15. Um jovem, seduzido pela vida fácil e pelas promessas vazias do mundo, decide abandonar tudo o que tinha e seguir seu próprio caminho. A sua jornada o leva ao fundo do poço, a um lugar de miséria e solidão. Ele se vê em uma situação desesperadora, desejando até comer a comida dos porcos, quando finalmente se dá conta de que errou. Ele volta para o pai, arrependido, e é recebido com braços abertos. A misericórdia do pai não tem limites. E a restauração acontece quando o filho decide voltar, se humilhar e reconhecer sua necessidade de perdão. Agora, reflita comigo. Você é o filho pródigo. A cada erro, a cada decisão errada, a cada passo em falso, você tem sentido a dor da separação, da perda de rumo. E assim como o filho pródigo, você pode se encontrar em um momento de desespero, sem saber o que fazer. Mas o que essa história nos ensina é que, por mais distante que você tenha se afastado, por mais profundo que seja o buraco onde você caiu, existe sempre um caminho de volta para a casa do Pai. O perdão de Deus é maior que qualquer erro, maior que qualquer falha, e Ele está esperando de braços abertos para restaurar tudo o que foi perdido. A restauração não está longe, não está em algum lugar que você precisa buscar em um templo ou em uma peregrinação.
Está dentro de você, no momento em que você decide voltar, no momento em que você abre seu coração para reconhecer a necessidade de perdão e de reconciliação com Deus. Eu sei que na vida moderna temos muitos motivos para nos distrair. Somos bombardeados por uma quantidade infinita de estímulos, buscas insaciáveis por sucesso, reconhecimento ou até mesmo prazer momentâneo. O ritmo acelerado da vida muitas vezes nos faz esquecer da importância de parar e refletir. Mas essa reflexão é necessária e o chamado divino nunca é distante. Se você se sente perdido, se sente que perdeu a direção, saiba que hoje é o momento de voltar. Não importa quantas vezes você tenha errado, nem quão longe tenha ido, o Pai está esperando com paciência. Não é tarde demais. Agora, peço que você se abra a essa reflexão e se permita ouvir a voz de Deus, que fala no silêncio do seu coração. Onde você está neste momento? Que hora é aí? Compartilhe conosco nos comentários. Quando você coloca a sua localização e o momento em que nos escuta, está criando uma comunidade. Cada comentário, cada frase, cada palavra compartilhada é uma forma de nos conectarmos como irmãos, de fortalecer a nossa fé, de lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos. Estamos todos na mesma jornada e cada passo dado por você é um testemunho da graça de Deus que nos guia a cada dia. Comentar e compartilhar suas experiências é mais do que uma simples ação digital. Isso é parte de um movimento espiritual. É como se estivéssemos reunidos em um culto, em um espaço de fé e comunidade. Quando você comenta, você não apenas fortalece a sua própria fé, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Seu comentário pode ser a palavra de conforto que alguém precisa ouvir. Sua experiência pode ser o testemunho que ilumina o caminho de outro. A cada dia que você compartilha, a cada dia que você se dispõe a participar, você está cumprindo um propósito divino. Por isso, não subestime o poder de um simples comentário. Cada vez que você compartilha, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus de uma maneira mais ampla, tocando mais vidas do que você pode imaginar. Não deixe que a dúvida ou o medo de se expor o impeçam. Sua experiência importa, sua fé importa, e sua voz é importante. Eu te convido a continuar esse movimento. Comente agora mesmo. Onde você está? Qual é a sua situação agora? O que está no seu coração? Compartilhe conosco. O propósito por trás de cada comentário, por trás de cada interação, é gigantesco. Não se trata apenas de fazer parte de um vídeo, mas de fazer parte de algo maior, de um movimento espiritual que une todos os filhos de Deus em uma só voz. Você já se questionou sobre a interseção entre a fé e a razão? A ciência tem explorado o universo de uma maneira extraordinária, desvendando mistérios que antes eram inimagináveis. No entanto, há algo profundamente relevante que a ciência ainda não consegue explicar: o poder transformador da fé e da espiritualidade na vida humana. Existem provas, tanto bíblicas quanto científicas, de que a fé tem o poder de moldar o nosso ser de uma maneira que transcende o entendimento humano. Ela não é apenas uma crença intangível, mas uma força real que influencia nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. A Bíblia nos ensina que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. É uma afirmação poderosa que indica que a fé em Deus não só nos fortalece espiritualmente, mas também fisicamente e mentalmente. A ciência também aponta para os efeitos benéficos da espiritualidade na saúde humana. Estudos demonstram que a fé pode melhorar a saúde mental, reduzir o estresse, aumentar a longevidade e até mesmo melhorar a função do sistema imunológico. A oração, a meditação e a conexão com o divino têm um impacto profundo no nosso bem-estar emocional e físico. Mas o que tudo isso tem a ver com a história de hoje? O protagonista de nossa reflexão, assim como você,
buscou algo mais. Ele estava em uma jornada que parecia sem fim, onde as respostas para suas perguntas não vinham de maneira clara. No entanto, no momento de maior desespero, quando o mundo parecia desmoronar, foi a fé que o conduziu à revelação. E você, assim como ele, está aqui, buscando mais. Você escolheu ouvir essa mensagem em vez de se perder nas distrações do mundo, em vez de se deixar consumir por conteúdos que não edificam o seu espírito. A sua presença aqui, ouvindo essas palavras, é um reflexo de algo muito profundo dentro de você. Você, assim como o protagonista da história, escolheu buscar a verdade. Você não está buscando respostas em lugares vazios, não está se alimentando de mentiras e futilidades que dominam o mundo. Você está aqui, em um espaço sagrado, buscando algo que vai além do entendimento comum. E isso é algo raro neste século. Em um mundo onde as distrações são inúmeras e as pressões externas tentam nos desviar do caminho, é incrível ver pessoas como você, que ainda fazem a escolha de nutrir o espírito com palavras de vida, com ensinamentos que edificam a alma. Estudos científicos revelam que o comportamento humano, quando exposto a estímulos positivos e edificantes, tende a se transformar para melhor. Isso é evidenciado pelo poder das palavras. As palavras que você ouve, os vídeos que você assiste, moldam a sua mentalidade, seus sentimentos e suas ações. Você, ao dar atenção a este tipo de conteúdo, ao buscar aprofundar sua fé, está fortalecendo o seu espírito. Você está se alimentando de algo que vai além da informação. Está se conectando com um poder superior que pode transformar sua vida de uma maneira que o mundo jamais será capaz de fazer. Eu sei que, em um mundo moderno, onde o consumo desenfreado de conteúdos superficiais e vazios é a norma, o simples ato de escolher um vídeo como este é um ato de resistência. Você poderia estar assistindo algo que não traz nada de bom para o seu coração, mas aqui está você, buscando algo que eleva a sua mente e sua alma. Isso tem um valor imenso. Não se engane, o mundo tenta te afastar de tudo isso. Há uma pressão constante para que você se afaste dos princípios que fortalecem a sua vida e o seu espírito. A sociedade nos empurra para o consumo de coisas passageiras e sem valor. Mas você escolheu ser diferente. Você escolheu buscar algo maior. Isso é digno de honra. Agora, me permita conduzi-lo ainda mais fundo nessa reflexão. O protagonista da nossa história foi levado a uma situação onde tudo parecia perdido. Ele estava perdido, sem rumo, com a sensação de que nada poderia salvar sua alma. Mas o que aconteceu depois? Ele fez a escolha mais importante de todas. Ele voltou. Ele se humilhou. E Deus o recebeu com braços abertos. Ele escolheu se alinhar com o propósito divino para sua vida. E a história não termina aí. Assim como ele, você tem essa mesma escolha. A fé que você tem, o desejo de crescer espiritualmente, são escolhas que não são apenas positivas em um nível espiritual, mas também têm um impacto real na sua vida. Isso não é apenas teoria ou algo distante da realidade. A fé em Deus e a busca por uma vida plena e significativa também têm efeitos tangíveis. Cientificamente, as pessoas que praticam a fé têm maior probabilidade de experimentar paz interior, redução do estresse e uma vida mais equilibrada. Isso não é apenas uma promessa divina, mas uma realidade comprovada por estudos que mostram que, quando conectamos nossa alma ao divino, nossa saúde mental e emocional melhora substancialmente. Esse é o poder da fé, não apenas espiritual, mas também físico. Isso nos traz de volta a importância de estarmos aqui compartilhando essas palavras. O fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem é um reflexo de uma escolha poderosa. Você está se alimentando daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem poder para mudar a sua vida. E ao fazer isso, você está se alinhando com algo maior, algo que vai além do presente momento,
algo eterno, e isso é digno de respeito. Você, que escolhe ouvir, que escolhe se conectar, tem um propósito grandioso. Você não está aqui por acaso. Cada escolha que você faz de buscar mais de Deus, de alimentar sua fé, de fortalecer seu espírito, é uma escolha que transforma o seu mundo. E você está fazendo a diferença. Não subestime o poder do que você está fazendo. Não subestime o impacto que suas escolhas podem ter, não só em sua vida, mas nas vidas daqueles ao seu redor. E você é um exemplo para todos nós. Você sabia que Deus jamais se esquece de nós, mesmo quando nos sentimos perdidos? Muitas vezes estamos em um caminho de angústia e desespero, achando que nossas orações não são ouvidas, que nossos gritos são em vão. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que Ele está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. A promessa de Deus nunca falha. Ele nunca abandona seus filhos, mesmo quando os ventos da vida parecem fortes e implacáveis. O protagonista da nossa história, em meio às suas dificuldades, descobriu algo profundo. Ele não estava sozinho. Mesmo quando sentia o peso das circunstâncias esmagando sua alma, Deus estava com ele. E assim também é com você. Pode ser que você, neste momento, esteja enfrentando uma batalha interna que ninguém mais conhece. Talvez esteja se perguntando se vale a pena continuar, se há uma saída para a sua dor. Mas eu te digo, Deus está com você e Ele não te deixará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Cada um de nós passa por momentos difíceis. E é nessas horas de aflição que a verdadeira força do cristão é testada. A história que estamos refletindo nos ensina que a resposta de Deus muitas vezes não vem no momento exato em que desejamos, mas vem na hora certa. A Bíblia nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Deus tem um plano para cada um de nós, e Ele trabalha em nosso favor de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. O fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem, é uma evidência de que Deus está movendo os céus para falar diretamente ao seu coração. Em meio às dificuldades, o protagonista de nossa história não desistiu. Ele continuou buscando, continuou crendo. E isso nos leva a uma das lições mais poderosas da Bíblia. Não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Romanos 12:21. A perseverança diante da adversidade é um sinal de fé verdadeira. A Bíblia nos ensina que mesmo nas tribulações devemos manter nossa confiança em Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Não é fácil, não é simples, mas a recompensa divina para aqueles que mantêm sua fé firme e inabalável é grandiosa. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Confiar nele em todos os momentos, principalmente quando a jornada parece incerta e o futuro nebuloso. A história de nosso protagonista não é uma história distante ou incompreensível. É uma história como a sua, como a minha. Todos enfrentamos lutas, mas Deus usa esses momentos para nos moldar, para nos ensinar a confiar mais profundamente nele. Ele usa nossas fraquezas para revelar sua força, nossas dificuldades para manifestar sua glória. O apóstolo Paulo nos lembra disso de forma poderosa, porque quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, Ele é capaz de operar de maneira milagrosa em nossas vidas. Na vida moderna, muitas vezes nos esquecemos de que a força verdadeira não está em nossas habilidades ou nos recursos que temos à nossa disposição. A verdadeira força vem de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27:1. Quando Deus é a nossa fortaleza, não há nada que possa nos destruir. Podemos ser abalados, podemos passar por tempestades, mas com Ele ao nosso lado, sempre encontraremos o caminho. Cada vez que enfrentamos dificuldades, estamos sendo moldados para algo maior. E é no meio da luta que Deus nos ensina a vencer. Ele não permite que sejamos provados além das nossas forças. A Bíblia nos assegura que não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis. 1 Coríntios 10:13. Essa promessa é verdadeira para você hoje. Deus não te abandonará. Ele é fiel e justo, e Ele irá te sustentar em todos os momentos. A história do protagonista é a sua história. A jornada dele é a sua jornada. Todos passamos por momentos de dificuldade, mas a maneira como respondemos a essas dificuldades determina nossa vitória. O protagonista, ao se voltar para Deus, encontrou a força que precisava para continuar, e assim você também encontrará a força em Deus. Quando você clama por sua ajuda, Ele responde. Ele está sempre pronto para te amparar, para te restaurar e para te guiar no caminho da vitória. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esse é o resultado de confiar plenamente em Deus. Ele promete renovar suas forças, assim como fez com o protagonista de nossa história. Ele promete te carregar, te levantar e te fazer seguir em frente. Sua fé será recompensada e você verá a mão de Deus movendo as montanhas em sua vida. Cada vez que você se sentir fraco, cada vez que a dor ameaçar tomar conta, lembre-se de que Deus está com você. Ele te deu uma promessa. Ele te deu sua palavra. E sua palavra nunca falha. Ele é fiel. E a história do protagonista, que é também a sua história, é uma história de vitória através da fé em um Deus que nunca nos deixa. Há momentos na vida em que nos sentimos totalmente desorientados, como se o peso do mundo estivesse sobre nossos ombros. A dor, a angústia e o medo podem nos consumir e nos fazer questionar se existe algum propósito, algum plano maior por trás de tudo. O protagonista de nossa história vivenciou esse tipo de sofrimento, mas a chave para sua transformação não foi uma solução imediata, nem uma mudança súbita nas circunstâncias, mas a maneira como ele escolheu responder à adversidade. Ele buscou refúgio em Deus, o único que pode restaurar nossa paz quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Em momentos de tribulação, é fácil cair na tentação de se sentir derrotado, como se a luta fosse em vão. Mas a palavra de Deus nos lembra que as dificuldades não são o fim da jornada, mas uma parte do processo de formação de nosso caráter. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa promessa de Deus é verdadeira para você, assim como foi para o protagonista de nossa história. Ele não estava sendo castigado, mas moldado para algo maior, algo que ele talvez não conseguisse enxergar naquele momento. Deus nos chama a uma vida de fé, uma vida em que acreditamos em sua bondade e fidelidade, mesmo quando a realidade ao nosso redor nos diz o contrário. Ele nos lembra, através de suas escrituras, que não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Esta promessa é para você também. Quando você se encontra fraco, angustiado, Ele é o que te sustenta. Ele nunca te abandona, mesmo quando você não sente a sua presença, porque Ele está sempre trabalhando nos bastidores da sua vida.
A história do protagonista não é uma história isolada. A luta dele é a luta de muitos de nós. Todos enfrentamos desafios, todos enfrentamos dificuldades. E a verdade é que Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34:19. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, Deus tem o poder de te libertar de qualquer aflição. O segredo não é evitar os problemas, mas confiar que Deus é maior do que qualquer problema que você enfrente. Talvez você se sinta como o protagonista em certos momentos da sua vida, perdido, sem saber qual caminho seguir. Mas assim como ele encontrou um novo sentido em sua caminhada com Deus, você também pode encontrar a paz e a direção que tanto precisa. Quando você se entrega totalmente ao Senhor, Ele guia seus passos e ilumina o caminho. A Bíblia nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Isso é uma promessa de que, se você confiar em Deus, Ele não deixará você na escuridão. Ele te mostrará o caminho certo. O protagonista de nossa história descobriu que quando nos entregamos a Deus, Ele transforma a dor em propósito, o sofrimento em força. E isso é possível porque Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que cura e que traz à luz o que está escondido nas trevas. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está perto de você, pronto para curar as feridas do seu coração. Às vezes, precisamos apenas nos render a Ele, deixando que Ele tome o controle e nos conduza por seus caminhos. Assim como o protagonista de nossa história foi transformado, você também pode ser. Quando olhamos para a vida do próprio Jesus, vemos que ele também passou por momentos de grande sofrimento. Mas ele nos ensina que o sofrimento não é em vão, porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2:21. Jesus passou pela dor e pelo sofrimento para nos mostrar que, através da dor, podemos ser mais semelhantes a Ele. Ele se entregou por nós para que pudéssemos ter a vida, e essa é a lição que podemos aprender. O sofrimento nos molda, nos aproxima de Deus e nos prepara para a glória futura. Quando você enfrenta as dificuldades com a certeza de que Deus está com você, você se torna mais forte. A jornada do protagonista é uma jornada de fé, de crescimento espiritual e de transformação. Quando você se entrega a Deus, Ele te molda de maneira que você nunca imaginou ser possível. A Bíblia diz: e nós sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Isso significa que tudo o que você está vivendo, mesmo as lutas, são oportunidades de crescimento e transformação em Cristo. Deus tem um propósito maior para você, e Ele está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Portanto, a história que compartilhamos hoje não é apenas a história de alguém que enfrentou dificuldades, mas a história de todos nós. Todos nós enfrentamos desafios, e todos nós precisamos da força de Deus para superá-los. Quando você se voltar para Ele, você descobrirá a mesma força que o protagonista encontrou. Uma força que vem de um Deus que nunca falha e que está sempre pronto para restaurar e renovar. Você não chegou até aqui por acaso. Se você está ouvindo essas palavras agora, é porque Deus, em sua infinita sabedoria, colocou este vídeo em sua vida. E eu quero te dizer algo muito importante. Você é alguém muito especial para Ele. Você é um guerreiro espiritual, alguém que tem o poder de transformar a sua vida e de impactar a vida de muitas outras pessoas.
Você não é um espectador passivo, mas alguém que está na linha de frente, lutando ao lado de Deus, enfrentando desafios, superando obstáculos e crescendo a cada dia. Hoje você recebeu um novo dia, uma nova oportunidade, e por isso quero te parabenizar. Você chegou até o final de um novo vídeo, e isso é um sinal de força e determinação. Muitas pessoas começam, mas poucas conseguem concluir, e você fez isso. Você decidiu investir tempo em sua alma, em sua vida espiritual. E isso, meu amigo, tem um valor imenso. Felicite-se por isso. Não é qualquer pessoa que tem essa determinação. E quero te fazer um pedido agora. Já conferiu se você está inscrito no canal? Não subestime o poder desse gesto. Inscrever-se não é apenas um ato simples, é um compromisso com o seu crescimento espiritual. Ao se inscrever, você está dizendo ao mundo e a si mesmo que você quer seguir aprendendo, crescendo e avançando em sua jornada de fé. Esse simples ato de clicar no botão de inscrição pode ser o primeiro passo para um novo capítulo na sua vida. E eu quero que você comente agora uma frase poderosa. Comente com todo o coração: eu sou um guerreiro espiritual. Comente isso com fé, com convicção, e saiba que ao fazer isso, você está declarando ao mundo que é um escolhido de Deus, alguém com propósito e direção. Ao comentar, você não apenas registra seu compromisso com esse canal, mas também mostra a todos que você não é qualquer pessoa. Você é um guerreiro, alguém que luta pela sua fé e pela sua vida. Quero saber quem são essas pessoas, quem são os escolhidos que chegam até o final dos vídeos. E você, que está aqui até o final, é um desses escolhidos. E sabe, não se preocupe se você não estiver 100% focado em cada palavra enquanto ouve. Mesmo enquanto você descansa ou faz outras atividades, a sua mente subconsciente está absorvendo essas mensagens poderosas. Tudo o que é dito aqui não é apenas para o seu consciente, mas para a sua alma. Cada palavra, cada reflexão está se plantando dentro de você. E com o tempo, esses ensinamentos vão germinar e trazer frutos poderosos. Este canal chegou na sua vida para ficar. Eu quero te dizer isso com toda a certeza. Nós estamos juntos nessa jornada. Estamos juntos nessa batalha espiritual. A luta não é fácil, mas saiba que Deus está ao nosso lado, e eu também estou. E eu me comprometo com você, com cada escolhido que chega até o final dos vídeos, com cada seguidor fiel. Quando você se inscreve e se dedica a assistir até o fim, você se torna parte de algo muito maior do que você imagina. Você não está sozinho, e eu sou grato a Deus por poder caminhar com você nessa jornada. Agora, quero te desafiar a dar um passo a mais. Você completou este vídeo, mas a jornada não acaba aqui. Existe um outro vídeo esperando por você, com mais uma mensagem de transformação, mais uma palavra que vai mudar sua vida. Só você pode encontrá-lo. Só você pode decidir ir em busca dele. Há algo mais para você, algo que vai te fortalecer ainda mais, e você tem o poder de encontrá-lo agora. Eu tenho certeza de que esse novo vídeo vai falar diretamente ao seu coração. Hoje, Deus te trouxe até aqui. Ele não te trouxe para que você saísse vazio, sem direção ou propósito. Ele te trouxe porque Ele tem algo grandioso para você. E eu quero te agradecer. Obrigado por ouvir até o fim. Obrigado por confiar neste canal. Eu me sinto honrado por ter você aqui. Deus abençoe sua vida de maneira abundante. E saiba que você não está sozinho. Eu estou aqui com você. E Deus está com você, agora e para sempre.